Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no coração da cultura cabo-verdiana. Preparem-se para experimentar a magia da Páscoa, no estilo cabo-verdiano. Imaginem cores vibrantes, o pulsar rítmico da música tradicional e o aroma de comida deliciosa preenchendo o ar. A Páscoa em Cabo Verde é mais do que apenas um feriado. É uma bela tapeçaria tecida a partir de gerações de tradições, rituais e mitos. Desde os mercados movimentados até as praias serenas, o espírito da Páscoa toca todos os cantos dessas ilhas. Juntem-se a nós enquanto viajamos pelo coração desta celebração vibrante, explorando os costumes, crenças e delícias culinárias que tornam a Páscoa em Cabo Verde tão especial. Preparem-se para serem cativados pelo calor, alegria e tradições enraizadas desta experiência cultural única. No seu cerne, a Páscoa em Cabo Verde é uma celebração de esperança, renovação e o triunfo da vida sobre a adversidade. Enraizada na fé cristã, é um momento para famílias e comunidades se reunirem e agradecerem. Mas esta celebração vai além da observância religiosa. É um momento para refletir sobre o passado, abraçar o presente e olhar para o futuro com otimismo. O espírito de união e companheirismo permeia todos os aspectos da celebração, desde a partilha de refeições até a participação em danças tradicionais. Os cabo-verdianos se reúnem para criar memórias duradouras. A Páscoa cabo-verdiana é uma fusão vibrante de tradições africanas, portuguesas e cristãs. Esta mistura única é evidente em todos os aspectos da celebração, desde a comida até a música e a dança. Ao longo desta série, vamos nos aprofundar em cada elemento desta celebração. Vamos explorar o simbolismo por trás dos pratos tradicionais, desvendar os mistérios dos mitos antigos e testemunhar a energia das danças festivas. Preparem-se para mergulhar nos sons, sabores e visões da Páscoa cabo-verdiana. Vamos descobrir as histórias passadas de geração em geração, revelando o coração e a alma desta celebração cativante. Em Cabo Verde, a Páscoa ocupa um lugar especial no coração das pessoas. Ela representa uma bela mistura de devoção religiosa e celebração cultural, criando uma tapeçaria única de fé e tradição. Para muitos cabo-verdianos, a Páscoa é uma experiência profundamente espiritual. As igrejas por todas as ilhas ganham vida com os fiéis, reunindo-se para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. A atmosfera é eletrizante com devoção, enquanto hinos preenchem o ar e orações são oferecidas. Mas, para além do significado religioso, a Páscoa também marca um momento para as famílias se reunirem e celebrarem. É um momento para deixar de lado as rotinas diárias e abraçar a alegria do convívio. As casas enchem-se de risos, histórias e o aroma dos pratos tradicionais. Esta mistura do sagrado e do secular cria um charme único que define a Páscoa em Cabo Verde. É um momento onde a fé e a família se entrelaçam, criando uma vibrante tapeçaria de experiências partilhadas e tradições queridas. Um tempo para a família, fortalecendo laços e compartilhando tradições. Um dos aspectos mais comoventes da Páscoa em Cabo Verde é a ênfase na família. É um momento em que familiares, próximos e distantes, fazem todos os esforços para se reunirem e celebrar. As casas se enchem de carinho e risos enquanto gerações se reencontram, fortalecendo os laços que os unem. O espírito de partilha é palpável durante esta época festiva. Histórias são contadas, o riso ecoa pelo ar e as tradições são transmitidas de avós para netos.
É um tempo para relembrar o passado, celebrar o presente e criar novas memórias que serão guardadas com carinho nos anos seguintes. A Páscoa em Cabo Verde é uma prova da importância da família e da comunidade. É uma lembrança de que, em meio à agitação da vida, são as ligações que criamos com os entes queridos que realmente importam. A essência do Renascimento, uma época de esperança e renovação. Para além do simbolismo religioso, a Páscoa em Cabo Verde carrega uma mensagem universal de esperança, renovação e o triunfo da vida sobre a adversidade. É um tempo para refletir sobre o passado, abraçar o presente e encarar o futuro com otimismo. Assim como a natureza desperta do seu sono de inverno, o mesmo acontece com o espírito do povo cabo-verdiano. Há uma sensação de rejuvenescimento e expectativa no ar, um sentimento de que tudo é possível. Esta mensagem de esperança e renovação ressoa profundamente na cultura cabo-verdiana, uma cultura que conheceu a sua quota parte de desafios. A Páscoa serve como um lembrete de que, mesmo em face da adversidade, há sempre luz no fim do túnel. Uma sinfonia culinária, os sabores da fé e família. Nenhuma celebração em Cabo Verde está completa sem um banquete, e a Páscoa não é exceção. O aroma de pratos tradicionais invade o ar, aguçando o paladar e reunindo as famílias à volta da mesa. Da substancial cachupa, um cozido lento de milho, feijão e carne, aos doces como o bolo de mel e a canjica, cada prato é uma prova da rica herança culinária de Cabo Verde. Mas estas delícias culinárias são mais do que apenas comida. São parte integrante da tradição pascal, carregando histórias e memórias passadas de geração em geração. Cada mordida é uma celebração do sabor, da família e da alegria de estar junto. O coração do lar. Cozinhas vivas com tradição. À medida que a Páscoa se aproxima em Cabo Verde, a cozinha se transforma num palco onde as tradições culinárias ganham vida. O picar rítmico dos legumes, o fervilhar suave dos ensopados e o aroma adocicado do pão a assar criam uma sinfonia de imagens e sons. É um momento em que as famílias se reúnem, histórias são partilhadas e segredos culinários são sussurrados de avó para neta. Cachupa, uma sinfonia culinária de história e sabor. Nenhuma conversa sobre a culinária da Páscoa cabo-verdiana está completa sem prestar homenagem à cachupa, um prato profundamente enraizado na história e cultura das ilhas. Este ensopado de cozedura lenta é uma sinfonia de sabores, representando o coração e a alma da culinária cabo-verdiana. As origens da cachupa remontam a séculos atrás, refletindo as diversas influências das ilhas. Desde os colonos portugueses, que introduziram ingredientes como o chouriço e a linguiça, as raízes africanas refletidas no uso de feijão e milho, cada componente conta uma história de intercâmbio cultural e adaptação. Mais do que uma simples refeição, a cachupa é um símbolo de união e convívio. É um prato para ser partilhado, reunindo famílias e comunidades à volta da mesa para celebrar os momentos especiais da vida, especialmente durante a Páscoa, quando a sua presença na mesa é quase sagrada. Delícias doces, deliciando-se com os sabores da Páscoa. Enquanto os aromas saborosos da cachupa invadem o ar, o cheiro doce das tradicionais iguarias da Páscoa adiciona outra camada de prazer à experiência culinária cabo-verdiana. Essas sobremesas, muitas vezes feitas com ingredientes simples mas saborosos, são uma prova da capacidade dos ilhéus de transformar ingredientes humildes em obras-primas culinárias. O bolo de mel,
Um bolo de mel denso e aromático ocupa um lugar especial na mesa da Páscoa. O seu sabor rico, derivado de melaço, mel e especiarias, é uma lembrança da herança portuguesa das ilhas, enquanto a sua textura densa fala da criatividade dos cozinheiros cabo-verdianos. Já a canjica, um doce de milho, oferece um contraste delicioso com a sua textura cremosa e doçura delicada. Muitas vezes aromatizada com canela e baunilha, é um prato que agrada a todas as idades, tornando-se uma guloseima perfeita para partilhar com os entes queridos durante as reuniões da Páscoa. A arte da preparação dos alimentos. Um caso de família. Em Cabo Verde, a preparação das refeições da Páscoa é mais do que uma simples tarefa culinária. É um ritual acarinhado que une as famílias, fortalecendo os laços e transmitindo tradições de uma geração para a seguinte. A cozinha transforma-se numa sala de aula, onde os mais velhos partilham a sua sabedoria culinária com as gerações mais jovens. As avós transmitem os seus segredos para a cachupa perfeita. As mães orientam as filhas na arte de moldar doces tradicionais e os pais ensinam aos filhos a importância da paciência e precisão na cozinha. Esses momentos partilhados na cozinha tornam-se memórias preciosas, entrelaçando os fios da história familiar e da herança culinária. É um momento em que se aprendem lições de vida, os laços familiares são fortalecidos e o amor pela comida e tradição é transmitido às gerações futuras. De geração em geração, transmitindo a herança culinária. À medida que cada geração se reúne à volta da mesa da Páscoa em Cabo Verde, participa num ritual que transcende o tempo. Os sabores dos pratos tradicionais evocam memórias de celebrações passadas, conectando a geração presente aos seus antepassados e garantindo a continuação da sua rica herança culinária. As receitas, técnicas e histórias partilhadas durante esses encontros são mais do que simples instruções culinárias. São um legado transmitido de geração em geração. Carregam consigo a essência da cultura cabo-verdiana, a resiliência, a criatividade e o profundo sentido de família e comunidade. Enquanto essas tradições continuarem a ser apreciadas e transmitidas, o espírito da Páscoa cabo-verdiana continuará vivo, lembrando as gerações futuras das suas raízes e da importância de preservar a sua identidade cultural única. Sussurros do passado, revelando o lado místico da Páscoa. À medida que o sol se põe sobre as paisagens vulcânicas de Cabo Verde, lançando longas sombras pelas ilhas, uma sensação de mistério se instala, especialmente durante a época da Páscoa. Esta é uma época em que crenças antigas e folclore se entrelaçam com as tradições cristãs, adicionando uma camada mística às celebrações. Sussurros de rituais esquecidos, contos de seres sobrenaturais e crenças no regresso dos espíritos ecoam através das gerações. Essas histórias, transmitidas oralmente de avós para netos, oferecem um vislumbre da rica herança cultural das ilhas e do poder duradouro da crença. Enquanto alguns podem descartar essas histórias como mera superstição, para muitos cabo-verdianos, elas representam uma profunda conexão com os seus antepassados e as forças invisíveis que moldam as suas vidas. São um lembrete de que há mais no mundo do que aquilo que os olhos podem ver, especialmente durante o tempo místico da Páscoa. Regresso das almas. Um tempo de reunião espiritual e lembrança. Uma das crenças mais predominantes associadas à Páscoa em Cabo Verde é a noção de que o véu entre os vivos e os mortos
se torna mais fino, permitindo que as almas regressem e visitem os seus entes queridos. Essa crença, profundamente enraizada nas tradições africanas, adiciona uma camada comovente às celebrações. As famílias costumam deixar comida e bebida para os seus entes queridos falecidos, acreditando que eles regressam para participar das festividades. É um momento para relembrar aqueles que já partiram, partilhar histórias e honrar a sua memória. Embora a crença no regresso das almas possa parecer assustadora para alguns, para os cabo-verdianos é uma prova do poder duradouro do amor e da crença de que a morte não quebra os laços familiares. É um momento para encontrar conforto na presença dos entes queridos, mesmo na sua ausência. A lenda da lua da Quaresma, navegando pela bússola celestial. Durante séculos, o povo de Cabo Verde, hábeis marítimos e navegadores, tem olhado para os céus em busca de orientação. Uma dessas lendas celestiais associadas à Páscoa é a crença na lua da Quaresma, a lua cheia que surge durante a Quaresma, guiando os pescadores para casa e influenciando as marés. Segundo o folclore, a lua da Quaresma é particularmente brilhante e poderosa, capaz de iluminar as noites mais escuras e guiar as almas perdidas de volta à costa. Os pescadores, confiando na lua para a navegação, muitas vezes planejavam as suas expedições de pesca em torno dos seus ciclos. Embora a tecnologia moderna tenha diminuído a dependência da navegação celestial, a lenda da lua da Quaresma persiste, um lembrete da herança marítima das ilhas e da profunda conexão entre o povo cabo-verdiano e o mundo natural. Histórias do mar, crenças dos pescadores e a promessa de abundância. O mar, fonte de sustento e perigo, ocupa um lugar central na cultura cabo-verdiana, e não é de surpreender que muitas crenças da Páscoa girem em torno dele. Os pescadores, especialmente, têm o seu próprio conjunto de crenças e superstições, transmitidas de geração em geração, na esperança de uma pesca abundante e uma viagem segura. Alguns acreditam que oferecer uma pequena parte da sua pesca aos espíritos do mar trará boa sorte. Outros evitam assobiar enquanto estão no mar, acreditando que isso pode atrair a atenção indesejada de seres sobrenaturais. Essas crenças profundamente enraizadas na psique dos pescadores refletem o seu respeito pela natureza imprevisível do mar e o seu desejo por uma relação harmoniosa com as forças que governam o seu sustento. Entre a fé e o folclore, o poder duradouro da crença. A Páscoa em Cabo Verde revela uma linha tênue entre a fé e o folclore. Essas crenças moldam a identidade cabo-verdiana e influenciam suas vidas diárias. Para muitos, elas representam uma conexão profunda com os antepassados. Elas oferecem conforto, orientação e pertencimento. O poder duradouro da crença em Cabo Verde é uma prova da necessidade humana de conexão com o místico. Ilhas em festa. A vibração contagiante da Páscoa cabo-verdiana. Quando o domingo de Páscoa amanhece em Cabo Verde, uma energia palpável toma conta, transformando as ilhas numa vibrante tapeçaria de música, dança e expressão cultural. O ar crepita de expectativa à medida que as comunidades ganham vida, celebrando o culminar da Quaresma e a alegria da ressurreição. Das ruas de paralelepípedos da praia às pitorescas aldeias aninhadas entre encostas vulcânicas, o espírito festivo permeia todos os cantos. As casas são adornadas com decorações coloridas e o aroma de pratos tradicionais emana das portas abertas, convidando os transeuntes a partilhar da alegria.
As celebrações são uma prova da resiliência e alegria de viver do povo cabo-verdiano. Apesar dos desafios que enfrentam, o seu espírito permanece inquebrável, encontrando expressão na alegria partilhada e nas celebrações comunitárias que definem a Páscoa nestas ilhas. O ritmo da alegria, música, dança e expressão cultural. A música e a dança são o coração pulsante das celebrações da Páscoa cabo-verdiana. As ilhas ganham vida com os ritmos de gêneros tradicionais como o funaná, a morna e a coladeira, cada batida ecoando a história e a fusão cultural que definem a identidade cabo-verdiana. As rodas se formam enquanto pessoas, jovens e idosas, se dão as mãos, os seus corpos balançando ao som da música. O trabalho de pés intrincado e os passos sincronizados, transmitidos de geração em geração, são uma prova do legado duradouro da cultura cabo-verdiana. Essas danças são mais do que apenas entretenimento, são uma celebração da vida, uma forma de se conectar com as suas raízes e uma poderosa expressão de alegria comunitária. Elas incorporam o espírito de união e convívio que está no cerne da Páscoa cabo-verdiana. Procissões de fé, uma demonstração pública de devoção e unidade. Em meio às festividades alegres, o significado religioso da Páscoa permanece primordial. As procissões, um testemunho visível da fé profundamente enraizada dos ilhéus, são parte integrante das celebrações, atraindo grandes multidões que se alinham nas ruas para testemunhar esta demonstração pública de devoção. O ar se enche com o cheiro de incenso e o som de orações, enquanto a procissão percorre a cidade, parando em pontos designados para leituras e reflexões. É um momento de espiritualidade coletiva, um tempo para reflexão e renovação. Essas procissões são um poderoso lembrete dos valores que sustentam a sociedade cabo-verdiana: fé, família e comunidade. Elas oferecem um vislumbre da alma de uma nação, mostrando as crenças profundamente enraizadas que sustentaram o seu povo por gerações. Do amanhecer ao anoitecer, a tapeçaria da celebração que se desdobra. À medida que o dia avança, as celebrações continuam, transitando naturalmente de demonstrações públicas de fé para encontros íntimos de familiares e amigos. As casas se enchem com o aroma de pratos tradicionais da Páscoa, cada mordida um testemunho da rica herança culinária das ilhas. O riso e a conversa fluem livremente enquanto gerações se reúnem à volta da mesa, partilhando histórias, relembrando Páscoas passadas e criando novas memórias que serão guardadas com carinho por muitos anos. À medida que as estrelas começam a brilhar no céu noturno, uma sensação de contentamento toma conta das ilhas. As celebrações podem estar a chegar ao fim, mas o espírito da Páscoa perdura, um lembrete do poder duradouro da fé, da família e da alegria das tradições partilhadas. Uma tapeçaria de tradição, fé e alegria, o espírito duradouro da Páscoa cabo-verdiana. Ao fim da nossa jornada pela Páscoa cabo-verdiana, ficamos com admiração pela riqueza desta celebração única. É um testemunho do espírito duradouro do povo cabo-verdiano. Tradição, fé, família e alegria simples, dos rituais sagrados nas igrejas, às expressões vibrantes de música e dança nas ruas. A Páscoa cabo-verdiana é uma tapeçaria de devoção, celebração e herança. O riso, o aroma de pratos tradicionais e o calor da comunidade são as impressões duradouras. Em meio às complexidades da vida, são as alegrias simples e o espírito de esperança que alimentam a alma. Até o nascer do sol do próximo ano, carregando o espírito da Páscoa em nossos corações.
À medida que o sol se põe em mais um domingo de Páscoa em Cabo Verde, carregamos conosco o calor e a alegria desta celebração. A verdadeira essência da Páscoa transcende fronteiras e diferenças culturais. Que os ritmos cabo-verdianos e as cores vibrantes nos inspirem a procurar momentos de alegria e gratidão, não apenas em ocasiões especiais, mas todos os dias. Até ao nascer do sol do próximo ano, vamos carregar o calor das suas tradições e a profundidade da sua fé.